Médico, a menopausa não é só sobre fogachos e insônia. Ela pode ser uma das maiores oportunidades para você estruturar um acompanhamento continuado, fidelizar pacientes e ainda prevenir doenças graves, como infarto, AVC, osteoporose e até demência. Independente da sua especialidade, existe um espaço enorme para poder oferecer um cuidado diferenciado para essas mulheres. Se você ainda foca só em tratar sintomas, pode estar perdendo a chance de transformar pacientes eventuais em pacientes de segmento. Eu sou a doutora Priscila Fiorelli, médica formada especializada na USP, docente no Einstein, e nesse canal ensino médicos a fidelizar pacientes crônicos, gerando uma renda previsível e sem sobrecarga. Então, se você é médico, já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Nesse vídeo, a gente vai falar como estruturar um atendimento continuado para a mulher na menopausa. Como médica geriatra, eu nunca imaginei trabalhar com esse público da menopausa, porque na residência, a gente atende pacientes a partir de 60 anos, quando boa parte das mulheres já passaram aí pela transição menopausal. O foco era tratar as consequências disso, hipertensão, colesterol alto, fraturas, declínio cognitivo, mas não tinha um cuidado específico para a mulher na menopausa em si. Só que foi no consultório que eu percebi que a menopausa é uma janela de oportunidade. É um momento em que a mulher já sente as mudanças no corpo e não dá mais para ignorar. É nessa hora que ela vai conseguir buscar mais ajuda médica. Acontece que muitas vezes elas vão no ginecologista, faz aquele check-up anual padrão e sai sem se sentir realmente cuidada. Algumas até confessam para mim, falam assim: "Nossa, doutora, eu me sinto abandonada quando acontece isso". E foi aí que eu decidi direcionar o meu atendimento para o cuidado da mulher 50 mais. E eu percebi muito do que eu já faço dentro da geriatria podia ser usado para poder aprimorar o acompanhamento dessas mulheres. E olha, isso não vale só para o geriatra. Esse é um momento de vida da mulher que exige esse cuidado interdisciplinar. Ela pode precisar de um psiquiatra para ansiedade e depressão, um endocrinologista para ganho de peso, alterações metabólicas, cardiologista para hipertensão, colesterol, reumatologista para osteoporose e até fisiatra para equilíbrio e risco de quedas. Sem falar no impacto na memória, na concentração e até quadros demenciais que podem precisar desse olhar neurológico. É claro que não significa que todas as mulheres vão precisar passar em todos esses especialistas, mas se você é médico clínico, aí um médico com alguma especialidade, ou medicina de família, endocrinologista, cardiologista, geriatra, ou mesmo ginecologista, você tem aqui a oportunidade de enxergar além dos fogachos. Porque sim, os sintomas vasomotores atrapalham muito a qualidade de vida, especialmente aí nos primeiros anos da transição menopausal. Mas o grande diferencial está em pensar em promoção de saúde a longo prazo. E isso eu vi acontecer no meu consultório. Quando eu comecei a direcionar o meu atendimento para esse público, a adesão melhorou, os resultados ficaram mais visíveis e o vínculo com o paciente se tornou muito mais forte. E talvez essa também seja a oportunidade que você estava procurando para o seu consultório particular. Então fica aqui comigo até o final do vídeo, porque eu vou te mostrar como transformar essa fase de vida da paciente em um caminho de um acompanhamento continuado, com base em evidência científica e também na prática médica. Em 2002, quando o estudo do WHI foi publicado, os resultados mostraram mais riscos do que benefícios da terapia hormonal na menopausa. Isso gerou um impacto enorme. As prescrições caíram drasticamente, quase 25% das mulheres nos Estados Unidos para menos de 5% nos últimos anos. Muitas mulheres têm medo até hoje de reposição hormonal por causa disso. Só que depois, novas evidências mostraram que a terapia hormonal pode sim ser usada com segurança em mulheres mais jovens, dentro de uma janela dos primeiros 10 anos da menopausa, sem fatores de risco associados. E nessa diretriz brasileira sobre saúde cardiovascular no climatério e menopausa, vai além, ressaltando não só os sintomas vasomotores de fogachos, como também outros que são menos falados, como risco de doença cardiovascular, osteoporose e até demência. Por isso que as mulheres, elas têm mais necessidade desse acompanhamento médico para ter essa visão integral. E o que é menopausa? Menopausa natural é definida como a data do último episódio de sangramento menstrual, confirmada retrospectivamente após 12 meses de amenorreia. Acontece em média aos 51 anos. 90% das mulheres vivem esse período entre aí 45 até 55 anos. Existem outras variações também, como por exemplo, a menopausa espontânea ou precoce, aí entre 40 e 45 anos, que é 5% das mulheres, a menopausa induzida por cirurgia, por exemplo, ou tratamentos como quimioterapia ou radioterapia, e também a insuficiência ovariana prematura, antes dos 40 anos. Isso representa aí 1% das mulheres. E o termo transição menopausal refere-se a esse período que começa com as alterações dos ciclos menstruais e termina com o último sangramento.
que é a menopausa. A menopausa não é apenas o fim da fertilidade, não é só fogachos e sintomas vasomotores, e não é um evento isolado. Faz parte, na verdade, de um processo de envelhecimento reprodutivo, mas também o envelhecimento da mulher como um todo. Não é apenas ginecológico, envolve também repercussões cardiovasculares, metabólicas, ósseas, mentais e cognitivas. O STRAW, que é Stages of Reproductive Aging Workshop, ele foi criado para padronizar a classificação dos estágios de envelhecimento reprodutivo da mulher e se divide em 3 grandes fases. A fase reprodutiva, que é o estágio -5 ao -3, onde tem ciclos regulares, ovulação preservada, hormônios ainda estáveis com FSH baixo, normal. Também a transição menopausal, então esse é um estágio da perimenopausa, onde tem os estágios do -2 até o -1. Aí acontece que os ciclos, eles tornam-se mais irregulares, com intervalos maiores. O FSH começa a subir, a inibina B, o estradiol, caem. Sintomas vasomotores, como fogachos, insônias, vão tornando-se mais frequentes. Dura, em média, de 1 a 3 anos até a última menstruação. E o terceiro estágio, que é o pós-menopausa, que tem aí o estágio mais 1A, mais 1B, mais 1C e mais 2. Começa no momento da última menstruação, no caso, o zero, menopausa. Nos primeiros anos, aí no mais 1A, mais 1C, os sintomas vasomotores, como fogachos, são mais intensos e o risco metabólico cresce. Na fase mais tardia, aí do mais 2, os sintomas vasomotores diminuem, mas aumenta o risco de osteoporose, doença cardiovascular e declínio cognitivo. O Strahl mostra que a menopausa é apenas um marco zero aí, dentro de um processo mais longo que começa aí com anos antes e continua por décadas depois. E o período pós-menopausa pode representar, às vezes, 1/3, às vezes até metade da vida da mulher. Quer dizer que se o médico trata apenas os fogachos, é deixar a mulher piorar na frente dos seus olhos e não fazer nada com isso. A menopausa, então, não é só um sintoma passageiro e os médicos não podem ignorar isso. É uma janela de oportunidade para você enxergar a mulher de uma forma integral e identificar fatores de risco que precisam de acompanhamento contínuo. Vamos ver alguns exemplos, como por exemplo, na menopausa, o risco cardiovascular dispara. Risco de hipertensão, isso significa que acompanhar a pressão dessa paciente não é opcional, é obrigatório. Dislipidemia, aqui entra também a oportunidade de você definir metas terapêuticas personalizadas, de LDL, aí, conforme o risco cardiovascular. Também sobrepeso, obesidade, a distribuição de gordura muda, fica mais central, mais abdominal. Isso aumenta a resistência à insulina e o risco de síndrome metabólica. E a chance do médico prescrever estilo de vida além dos remédios. Também diabetes, aqui cabe monitorar a glicemia, a hemoglobina glicada, com consultas periódicas programadas. Isso pode ser feito também contatos entre as consultas para o monitoramento. Tem também o sedentarismo, que isso reforça a necessidade de avaliar força, funcionalidade, composição corporal, para identificar precocemente situações como sarcopenia e prevenir osteoporose. Também tabagismo, essa também é uma oportunidade de fazer uma abordagem para cessação de tabagismo, mostrando o impacto, como agora é muito maior. Também estresse crônico, ansiedade, depressão são muito comuns nessa fase e precisa abordar aí o estilo de vida, sono, yoga, mindfulness, o acompanhamento psicológico, psiquiátrico. Quer dizer, a menopausa é um momento estratégico para você, médico, captar pacientes com um check-up mais especializado e integral, estratificar e acompanhar essas mulheres de uma forma personalizada e continuada, promovendo verdadeiramente aí um envelhecimento saudável. Além disso, pode identificar fatores emergentes que influenciam diretamente como a mulher vive essa fase. Isso também pode ser levado em conta pelo médico que quer fazer esse acompanhamento integral, como, por exemplo, educação, entender o nível de letramento em saúde da paciente e ajustar a comunicação. O status socioeconômico também, ou não olhar só os exames, mas as barreiras de acesso a medicamentos, alimentação, atividade física e como pode aprimorar isso. A questão de emprego, perguntar sobre rotina, rede de apoio, atividades que dão sentido e propósito, também faz parte do cuidado médico integral. Fatores ambientais, como incentivar a paciente a buscar formas de atividades ao ar livre, quando possível aí, a gente fazer também práticas mente e corpo. E o suporte social, é importante mapear a rede de apoio, estimular grupos, terapia e até projetos comunitários.
Também o acesso ao sistema de saúde, reduzindo desigualdades, orientando sobre serviços disponíveis, prevenção e acompanhamento. É preciso olhar a vida dessa mulher e, para você médico, essa é mais uma oportunidade de criar um vínculo, porque quando você enxerga o contexto da paciente, ela sente que foi verdadeiramente cuidada. O check-up da mulher na menopausa não pode ser genérico. Você pode montar um plano de cuidado com metas terapêuticas personalizadas, por exemplo, de acordo com o risco cardiovascular da paciente. Por exemplo, tem um risco baixo, menos de 5% em 10 anos, então vamos fazer uma meta de LDL menos do que 100 e deixar a estatina como opcional, estimular as mudanças de estilo de vida. É um risco intermediário, entre 5 e 10, então vamos colocar uma meta de LDL menos do que 100, mas aí pensar numa estatina. Também risco alto, acima de 10%, ou com uma doença aterosclerótica subclínica, que tal colocar aí uma meta menor do que 70? Ou um risco muito alto, quando já existe uma obstrução significativa ou eventos prévios, de infarto, AVC, doença vascular, e aí colocar uma meta de LDL menor do que 50. Isso significa que, na prática, o acompanhamento de cada mulher é diferente, não é para fazer um protocolo único, padronizado. E também não basta pedir o colesterol e dizer, ah, não, tá normal ou não tá. Precisa ter um plano de acompanhamento. Precisa definir essas metas personalizadas de LDL, pressão, outras metas aí terapêuticas para acompanhar de perto até que a paciente chegue lá e também tenha manutenção. Quando você faz um check-up mais estratégico e personalizado, ajuda não só na captação, como fidelização das suas pacientes e melhora os resultados clínicos e o vínculo também médico-paciente. Outro ponto que não dá para ignorar é que a prevalência de demência vem aumentando no mundo inteiro. E quando a gente olha a diferença do sexo, a gente vê que as mulheres são mais afetadas. Por isso, o médico clínico que atua no consultório particular pode incluir a avaliação desse risco de alguma forma, independente da sua especialidade. Seja pelo menos com uma pergunta simples, como está a memória, até testes de triagem, que pode ser feito por médicos de todas as especialidades, ou avaliações cognitivas mais amplas, feitas por médicos, como por exemplo geriatras ou neurologistas. Isso significa que menopausa não é só uma questão de fogacho, é também uma janela de oportunidade para avaliar o risco cognitivo. E o famoso brain fog da menopausa, aquela sensação de mente nublada, dificuldade de concentração e pequenos aí esquecimentos, às vezes pode ser até transitório. Ele acontece aí por conta das alterações hormonais e pode tender a melhorar com o tempo. Só que o risco de demência já é uma história diferente, porque a gente tem um quadro multifatorial que acontece dentro de um contínuo. A gente precisa entender esse contexto dessa queixa de memória e também avaliar as causas para conseguir ter o tratamento mais adequado. Por exemplo, um declínio cognitivo subjetivo, quando a paciente tem falhas aí de memória, mas os testes estão normais. Ou comprometimento cognitivo leve, onde impacta já algumas atividades mais complexas. Ou pode evoluir também para a demência, onde a mulher já perde sua independência e sua autonomia. Não dá para a gente pensar em só avaliar a memória quando a mulher já está nesse estágio de demência. O quanto antes a gente identificar, mais a gente consegue intervir em fatores reversíveis. E aqui o médico tem essa oportunidade de prevenir, detectar precocemente e tratar precocemente. Além da avaliação cognitiva, pode também solicitar exames para causas e fatores reversíveis, que podem ser prevenidos e tratados nessa fase, como por exemplo, deficiência de vitamina B12, distúrbios do sono, perda auditiva não tratada, falta de estímulo cognitivo, depressão e isolamento social. Ou seja, até o médico otorrino pode identificar uma perda auditiva na mulher em transição menopausal, pode estar prevenindo o declínio cognitivo futuro. Médico de diversas especialidades tem a oportunidade de cuidar da mulher como um todo. Não ignorar queixas de perda de memória, achando que é só da idade ou que não é da sua especialidade. Pelo menos você fazer uma identificação inicial, mesmo que você vá fazer o encaminhamento se for o caso, mas você conseguir identificar e também reavaliar essa paciente ao longo do tempo faz toda a diferença. É sobre investigar, corrigir esses fatores reversíveis e acompanhar de perto. Isso vai te tornar um médico diferenciado, especialista na pessoa e não só na doença. E essa visão integral pode mudar a trajetória de vida dessa mulher. E olha só esse gráfico, onde os homens, a massa óssea cai de uma forma mais lenta e progressiva. Já nas mulheres, a queda é brusca e justamente nesse período de transição menopausal e menopausa. Isso significa que a menopausa é um divisor de águas para a saúde óssea da mulher. E como que isso interfere na prática?
que atender a mulher apenas uma vez no ano pode ser insuficiente em muitos casos. O risco de perda óssea muito rápida, osteopenia, osteoporose, pede avaliações mais frequentes, especialmente nos primeiros anos da menopausa. E mais do que tratar fraturas, depois que vai acontecer, o nosso papel é prevenção e detecção precoce. Isso inclui mudança de estilo de vida, com exercício físico, suplementação, cálcio quando necessário, vitamina D quando necessário, até tratamento medicamentoso precoce para quem já apresenta aí um risco aumentado, fazer, por exemplo, o risco de FRAX para risco de fraturas. Também inclui avaliação de funcionalidade, composição corporal, risco de quedas. Quer dizer, tratar da saúde óssea da mulher não é só pedir densitometria. Densitometria é só a ponta do iceberg de uma cascata de cuidados que envolve também a prevenção de sarcopenia e fragilidade. Não dá para esperar a fratura acontecer para só então agir. A gente tem que monitorar, prevenir, intervir cedo e antes da paciente perder qualidade de vida. Por isso que é importante definir a periodicidade do acompanhamento de forma personalizada e não apenas pelos exames, mas também pelos cuidados necessários. No caso da saúde óssea, você não precisa esperar o próximo exame de densitometria para daí então avaliar a saúde óssea, viu? Que a gente consegue avaliar como um todo quando a gente entende todos os fatores associados à saúde óssea da mulher. E claro, sim, quando a gente fala em menopausa, a gente precisa falar de terapia de reposição hormonal. Só que você entende que não é só isso? E aí é claro que, por exemplo, ginecologista e endocrinologista estão mais acostumados com esse olhar. Mas todos os médicos podem ter o acompanhamento da mulher nessa fase e precisam pelo menos conhecer as indicações e contraindicações da terapia de reposição hormonal, porque isso faz parte da decisão compartilhada com o paciente. Se você é médico clínico, cardiologista, médico de família, geriatra, não precisa necessariamente prescrever a terapia de reposição hormonal, mas também precisa orientar, discutir os riscos, benefícios, saber também o como fazer o encaminhamento para o especialista certo e essa comunicação de cuidados. Então, depois de diagnosticar a fase de menopausa, aí o primeiro passo é avaliar se existem sintomas vasomotores, como ondas de calor, suores noturnos. Se forem moderados a graves, que afetam aí a qualidade de vida, a terapia de reposição hormonal pode ser indicada. E aí, antes de prescrever, é obrigatório pedir também exames e avaliar contraindicações, como câncer de mama, de endométrio, AVC prévio, trombose, doença hepática grave, entre outros. Se houver contraindicação, recomenda-se terapias não hormonais, que pode ser medicamentosa, como, por exemplo, paroxetina, citalopram, gabapentina, e também, eventualmente, terapias não medicamentosas, como, por exemplo, práticas mente-corpo, como meditação, yoga, hipnose, que geralmente não ajudam muito em diminuir o sintoma em si, mas ajuda pelo menos a diminuir a angústia relacionada a esses sintomas. E sempre lembrar da janela de oportunidade para usar a terapia hormonal, que é preferencialmente aí nos primeiros 10 anos da menopausa e antes dos 60 anos. E lembrar que para você ser médico especialista da pessoa, você não precisa resolver todos os problemas da paciente, mas precisa ter essa visão como um todo, precisa saber conversar sobre isso com a paciente e também com os colegas que fazem esse acompanhamento continuado, fazendo uma decisão compartilhada. Acredito que aqui você já percebeu como a menopausa é essa janela de oportunidade além aí da reposição hormonal, mas com cuidado da mulher como um todo. E uma grande virada de chave para você fazer o atendimento continuado. Isso significa você fazer reavaliações periódicas de risco, risco cardiovascular, ósseo, metabólico, cognitivo. A paciente, ela não é estática também, o risco dela muda ao longo do tempo e só quem acompanha percebe isso. Também a adesão ao tratamento, não só medicamentoso, como também não medicamentoso, com sono, alimentação, exercício físico, saúde emocional. Rastreamento de doenças, aqui a gente também tem a possibilidade de detectar cedo antes que complicações possam acontecer. Rastreamento de câncer de mama, de cólon e até a gente pensar também na vacinação, muitas vezes negligenciada no adulto, mas aí você poder prevenir usando também vacinas, pneumococo, zoster, gripe, então a gente pensar quais são as vacinas indicadas nesse caso. E tratamento de condições específicas, e aí cada especialista vai ter sua contribuição, seja ajustando o hormônio, controlando a pressão, avaliando a cognição, fortalecendo aí os ossos. Não é só atender a paciente só quando ela volta com queixas. Você precisa montar um plano estruturado de acompanhamento continuado, que vai fortalecendo o vínculo, prevenindo riscos e trazendo resultados mais visíveis. E um pequeno passo que você pode fazer já na próxima consulta de uma paciente aí na menopausa é já deixar uma próxima consulta marcada com um objetivo específico de fazer uma avaliação ampla dos fatores de risco associados a essa fase de vida da mulher.